A paz do Senhor, minhas irmãs. Que tarde bendita. Jesus está aqui, minhas irmãs. E impossível não sentirmos a presença de Deus nesse lugar. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, estou muito feliz por estar na segunda semana juntamente com vocês, minhas irmãs. As da semana passada estavam de lavanda. Hoje as irmãs estão de rosé, estão lindas. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. É um presente estar aqui com vocês. Deus abençoe o pastor dessa casa, pastor Roberto. Deus abençoe a sua esposa, a irmã Iraci. Deus abençoe a irmã Roberta. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, por tudo. É um prazer estar aqui. Todos que estão aqui, todas as irmãs, os irmãos, as cantoras, essa amada que pregou a palavra com tanta graça e propriedade. A minha alma se encheu de alegria. Minha irmã, muito obrigado por essa mensagem. Mamãe que está aqui comigo, meu pai está vendo em casa. Pai, eu lhe amo, viu? O Senhor está aí do outro lado, mas eu lhe amo. 1 Samuel, capítulo 1. Eu já me sinto uma pernambucana, minhas irmãs. É normal isso aqui? Segunda semana a gente já fica puxando, né? Um D, já fica puxando um negocinho aí. É, minhas irmãs, está acontecendo uma grande obra. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim: todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. E isso ele fazia em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Vamos complementar com o versículo 5. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dobrada, porque grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor a tivesse permitido ser estéril. E você diz um amém. Amém. Minhas irmãs, igreja do Senhor, pouco se fala sobre o início do capítulo 1, já que nós estamos diante de um conflito familiar que quase ninguém percebe. Nós temos Eucana, um homem completamente apaixonado pela sua primeira esposa Ana, mas esse é estéril, não pode dar filhos a ele, e sendo assim Eucana agora se vê com o direito de cumprir aquilo que a lei mosaica exigia, um segundo casamento. Porque um homem na era patriarcal, ele não podia nem cogitar o pensamento de não ter descendentes. Então Eucana agora, ele se vê nessa incumbência de arrumar um segundo casamento, não porque ele quer, minhas irmãs, mas porque ele precisa. Ele precisa dar continuidade ao seu nome, ele precisa dar continuidade à sua descendência. E nessa história entra Penina. Só que Penina dentro da casa, ela é o oposto de Ana. Enquanto no texto nós não vemos nenhuma atitude de negligência da parte de Ana, Penina é completamente o reverso. Penina é perseguidora, Penina é rival, Penina faz intriga, Penina se levanta, Penina faz de tudo e Ana fica calada. É por isso que eu começo a mensagem desse dia dizendo a você que nós estamos diante de um conflito familiar,
Porque esse homem, ele se vê dividido por duas esposas. Uma não faz nada e a outra faz tudo. Uma não fala nada, a outra fala demais. Uma só chora, a outra compete demais. Eucana, no meio dessa situação, se nós formos olhar pela ótica humana, nós colocaríamos Eucana como alguém que está vivendo sob pressão. Nós colocaríamos Eucana como alguém que está vivendo debaixo de uma pressão gigantesca dentro da sua casa. Só que eu quero que você entenda, minha irmã, igreja do Senhor, por esta palavra, que todas as vezes que Eucana, ele se direcionava para uma situação como essa, de um conflito familiar, nem tudo isso que ele passava era capaz de interferir no ato de responsabilidade que ele tinha com Deus. Por que responsabilidade que ele tinha com Deus, Carol? Porque a Bíblia diz que todos os anos esse homem subia. Ele saía da sua cidade, que era Ramá, e ele se direcionava para Siló, uma viagem de 2 dias a pé. Só que eu não quero que você pense que isso aqui é uma viagem fácil. Porque eu estou falando para você que nós estamos diante de um conflito familiar que ninguém percebe. Nós estamos diante de algo que acontece dentro dessa casa que passa desapercebido. Então, se Eucana fosse olhar para o que ele passa, ele diria: não vou. Para que ir? Para que sair de Ramá e ir para Siló, se a minha casa vive debaixo de guerra? Para quê? Para que sair de Ramá e subir para Siló, se Penina vive brigando com Ana dentro de casa? Não tem um motivo. E se nós fôssemos olhar para boa parte do que passamos em segredo, porque eu estou falando de um conflito que ninguém percebe. O texto só diz: tem 2 esposas. O texto só apresenta um homem casado com 2 mulheres. Só que esse texto que apresenta um homem casado com 2 mulheres, ele passa desapercebido aos nossos olhos o fato de que esse homem vive um conflito. Se for olhar para o conflito, não vai. Se for olhar para a guerra que está passando, não vai. Se for olhar para a situação que está vivendo, não vai. Por quê? Porque não tem motivo. Só que a Bíblia diz: todo ano ele ia. Todo ano ele ia. Todo ano ele ia. Porque qual é o segredo de Eucana, Carol? É se fazer de cego diante de uma situação como essa? Não. É colocar o compromisso com Deus acima do conflito que eu passo. Porque se você fosse olhar, minha irmã, para o que você está passando naquele lugar, se você fosse olhar para o que você deixou naquela casa, nem aqui você estaria. E eu não estou falando de conflito que todo mundo sabe, não. Eu estou falando de conflito que é desconhecido para muitos. Só que Deus está dizendo através dessa palavra: o teu ato de ter subido para Siló te trará recompensa de vitória nessa tarde. Fala para a irmã que está do teu lado: já que subiu, aproveita. Deixou tudo lá. Deixou problema lá, guerra lá, filho dando dor de cabeça lá, marido não querendo saber de nada lá. Na sala de Jorevai, diagnóstico lá, consulta marcada lá, cirurgia pré-agendada lá. Só que Deus está dizendo: já que subiu, aproveita. Porque Eucana está dizendo nas entrelinhas aqui, só na sua atitude: Penina pode brigar com Ana e Ana pode chorar o tempo todo, mas que eu vou para subir para Siló, eu vou. Nem Penina e nem Ana vai me parar. Eu estou subindo para Siló. Deixa eu ver quem subiu aqui. Dá uma olhada aí para a irmã que está do teu lado. Dá uma olhada. Fala assim: ó, minha irmã, nem motivo para vir você tinha, mas já que veio, aproveita. Está indo para Siló para quê, Eucana? Eucana é um homem hebreu. E a lei mosaica era muito clara.
Um homem hebreu, dentro ou fora dos ambientes de festas solenes, ele tinha que se direcionar para esses ambientes para oferecer o seu sacrifício, como um ato de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez durante um ano. É por isso que nós falamos sobre holocausto, é por isso que nós falamos sobre sacrifícios. Só que isso aí torna ainda mais o texto interessante, porque debaixo desse conflito que quase ninguém percebe dentro dessa casa, Eucana não tinha motivo, só que ele cria um motivo. Porque se ele for olhar para o conflito, ele diz não vou, mas ele está olhando, a gratidão sempre será maior do que o problema que eu estou passando. A gratidão sempre será maior do que a situação que eu estou vivendo. A gratidão sempre será melhor do que a situação que eu estou vivenciando. E é isso que te impulsionou a vir aqui. É isso que está fazendo milhares de pessoas assistirem o vídeo do culto desta tarde, desse dia. Porque pode estar debaixo de conflito, mas aquilo que eu tenho com Deus vem em primeiro lugar. Eucana está dizendo: o que eu tenho com Deus não é apenas um ato de responsabilidade pela lei. O homem tem que estar. O homem tem que ir. Eu não sei se o capítulo 1 é festa de Pentecostes, eu não sei se é Páscoa, eu não sei se é tabernáculo. Eu sei que Eucana está pegando a família e indo. E eu estou falando que é todos os anos. Então, piorando ou não, melhorando ou não, Eucana está lá. Aí falando para você, minha irmã congressista, talvez no ano passado você depositou coisas no altar do Senhor que talvez esse ano você ainda não recebeu. Aí alguém talvez esteja olhando para você e dizendo assim: mas está indo mais um ano para quê se nada mudou? Está indo mais um ano para quê se a situação piorou? Sabe por que nós estamos aqui? Porque o que eu tenho com Deus vem em primeiro lugar. Cadê você que entende isso aqui, minha irmã? Se você fosse olhar para a ordem natural, você não estaria aqui, mas está aqui porque o teu negócio com Deus é mais forte. Mais forte. E não é apenas porque você colocou na sua boca a palavra do vai tudo bem, mas é porque você entendeu que acima dos conflitos que você passa, aquilo que você tem com Deus é mais forte. Eucana está subindo. E Eucana sobe fazendo uma viagem de 2 dias, juntamente com essa família que vive um conflito que quase ninguém percebe. E a Bíblia diz que ele vai para Siló para adorar e sacrificar. Eis a diferença dentro do versículo. Ele não apenas vai para entregar, mas ele vai para se envolver com aquilo que ele está entregando. Porque se Eucana fosse apenas um homem que entregava, o texto diria: e foi sacrificar. Só que o texto apresenta Eucana como um homem que, além de entregar, ele está se envolvendo com aquilo que ele entregou. Não vim aqui só para entregar sacrifício. Eu vim aqui para me envolver com o que eu estou oferecendo. Essa é a parte do nosso culto racional. É entender o que eu estou cantando, é entender o que eu estou adorando, é entender a mensagem sendo pregada, é entender o ambiente que eu estou, é entender. Eucana está dizendo: não vou apenas dar, mas me envolvo com aquilo que eu entrego. Não vou apenas sacrificar, mas me envolvo com aquilo que estou sacrificando. Tem motivo? Não, mas está fazendo. Está fazendo. Está entregando. E o culto, o ato do sacrifício no Antigo Testamento não era um culto como nós apresentamos ao Senhor, como esse aqui. A lei dizia que um animal deveria ser oferecido pelo ofertante. Que qualquer oferta, um animal deveria ser oferecido. Então o animal, ele era preparado em casa. Eu disse? Ah não, minhas irmãs, desperta aí, eu disse? Em casa. Então o trabalho do ofertante era preparar o animal em casa. Animal é culto. Então, parafraseando a palavra, o culto era preparado em casa. Aí está lá Eucana, debaixo dos deveres da lei, porque ele é um homem hebreu.
Porque ele vai para Siló, não só vencendo o conflito que a família vive todos os anos, mas além de estar vencendo o conflito, ele já está levando o culto pronto. Porque a Bíblia diz que ele chega em Siló para adorar e sacrificar. O animal está preparado, o culto está preparado. E hoje estou dizendo por mim, hoje o culto que eu trouxe foi preparado em casa. E sabe o que é preparar culto em casa, irmã? É você estar vivendo guerras que ninguém percebe, guerras que ninguém entende, mas mesmo assim você está dizendo com as suas ações e as suas palavras: o meu melhor é para o Senhor hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta para Abreu e Lima na tarde deste dia: cadê as congressistas que trouxeram um culto de casa? Trouxe de casa. Eucana está indo pela lei, trouxe de casa. Fala para a irmã que está do teu lado: traz de casa. Fala mais forte: traz de casa. E ó, agora é que o negócio vai pegar aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que ele ia adorar, sacrificar, levava pronto, vivia conflito, vencia conflito, ia para Siló todo ano. Aí a Bíblia diz assim: onde os filhos de Eli serviam ao Senhor. Agora é que Eucana não tem motivo mesmo para ir. Não tem motivo porque vive conflito em casa, e não tem motivo porque o templo está profanado. Motivo para quê? Eu olho em casa, só vejo briga. Eu olho em casa, só vejo guerra. Eu olho em casa, só vejo divisão. Eu olho em casa, só vejo problema. Aí eu digo o quê? Vou para o templo, vou para Siló, vou sacrificar, vou adorar. Aí chega em Siló, quem é que está apresentando e servindo, fazendo o serviço diante do Senhor? Os filhos de Eli, profanos, homens entregues às suas próprias vontades, levianos, profanaram o santo, cometendo todos os tipos de pecado dentro da casa do Senhor. Que tipo de motivação é essa que Eucana tem? Se ele olhar para dentro de casa, não vai para o templo. Se ele olhar para dentro do templo, não fica ali. Só que a Bíblia acentua, todo ano ele está lá. Por quê? Porque Eucana não vai por causa de Penina, Eucana não vai por causa de Ana, Eucana não vai por causa de Ofni e Fineias, Eucana não vai por causa de Eli. Ele vai para apresentar para o Senhor. E quem vai pelo Senhor não para por ninguém. Quem vai pelo Senhor não desiste por ninguém. Quando você começar a entender que você está aqui por causa do Senhor, a cara feia de alguma irmã não vai ter o poder de te tirar daqui. Ai, não falou comigo, não me abraçou, não deu a paz. Até que Abreu e Lima aqui, eu acho difícil isso acontecer, né, minha irmã? Porque você está andando de longe, a irmã: oh, minha irmã, paz do Senhor. As irmãs aqui é diferente, mas né? Mas vai que não falou comigo, não me deu a paz, não sentou do meu lado, não quis tirar foto comigo. Sabe umas coisas tão bobas, coisas tão pequenas. Aí desiste da igreja, desiste de congresso, desiste de propósito, vai interferindo na adoração. O clima estava leve e se torna pesado. O negócio estava fluindo, se torna travado. Por quê? Porque você demonstrou que você vai não por causa do Senhor, mas vai por causa de alguém. Eucana está dizendo: eu não vou por ninguém, eu vou pelo Senhor. Se Ofni e Fineias fazem o que é errado, é com eles, mas eu sei que com o Senhor eu estou de maneira correta, eu vou pelo Senhor. Se Penina vive fazendo guerra em casa com Ana, o problema é dela, mas eu vou pelo Senhor. Pega na mão da abençoada que está do teu lado e diga: vai pelo Senhor. Não para por causa de ninguém não, vai pelo Senhor. Subiu para Siló, aproveita. Subiu para Siló, aproveita. Alamão derrecia. Aproveita.
Aproveita. Aí o texto nos diz o seguinte: que ele pegava porções e entregava para Penina e os seus filhos. Só que quando chegava a vez de Ana, ele entregava para Ana uma porção dobrada. Aí a Bíblia diz assim: porque ele a amava, ainda que o Senhor a tivesse feito estéril. Quando Eucana oferecia o seu sacrifício no tabernáculo em Siló, a lei mosaica dizia o seguinte sobre o ofertante: ele tem parte no negócio, porque quando o animal era colocado no altar, as partes do animal no altar do sacrifício e ateado fogo, entende isso aqui? A lei dizia: gordura e sangue são para o Senhor. Aí o fogo consumiu a gordura e o sangue, a fumaça subiu. Aí a Bíblia e a lei: ombro e peito direito agora do animal é do sacerdote. Ele ia lá e tirava a parte dele do sacrifício. E o restante era jogado fora? E o restante do sacrifício era deixado ali? O ofertante levava para casa. Então posso lhe dizer uma coisa aqui: quem leva para o altar nunca sai sem nada. E Eucana vive isso todo ano. Eucana sabe com propriedade o que é isso, porque todo ano ele vai como ofertante, todo ano ele vai para entregar, mas todo ano também ele sai com alguma coisa. Porque eu nunca vi ninguém colocar algo no altar e sair sem resposta. Eu nunca vi ninguém colocar algo no altar e sair de mão vazia. A palavra de ordem e de comando nessa tarde é: trouxe e vai levar também. Vai levar. Amaraie sala de Orrévia. E vou te falar, minha irmã, esse homem que está levando porção para casa aqui, ó, ele sabe o que ele passou só para chegar perto do altar. Ele sabe o nível de guerra silenciosa que ele travou dentro de casa durante um ano, para que no próximo ano ele estivesse ali. Ele sabe. E você sabe, minha irmã, como foi difícil você chegar aqui hoje. Como foi difícil vestir essa camiseta aí, colocar um sorriso no rosto, parece que até no automático, né? Você vai lá e coloca um sorriso, mas a vontade de desabar. Lá sai, para todo mundo tá tudo bem, mas você sabe como tá aqui dentro, ó. Você sabe o nível de guerra silenciosa que você tem enfrentado, mas mesmo assim você disse: hoje eu vou correr para o altar. Porque quando nós depositamos no altar, o altar nos dá de volta. Fala para a irmã que está do teu lado: dá uma resposta para você nessa tarde. Colocou no altar, o altar tem de volta para você. Leva, Eucana, leva. Leva. Essa parte é tua por direito, leva. Leva, 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 leva. Leva, leva, leva. Leva para a tua casa, leva para a tua rua, leva para aquele bairro, leva para aquela congregação, leva. Leva para aquele hospital, leva para aquele presídio, leva, leva. Chegou lá, minha irmã, não deixa acabar não, deixa transbordar. Leva, leva, leva a porção do culto, leva. Eucana pega a parte do sacrifício que lhe convém pela lei e vai para a sua casa em Siló. Aí a Bíblia diz que em casa ele reparte. Eucana não está levando um pedaço de carne. O negócio aqui está espiritualizado. Eucana está levando porção de sacrifício. Eu estava lá em casa, pensando muito e orando ao Senhor em um momento de oração sobre esse período aqui, sobre esse dia.
E no período de oração o Senhor falou o seguinte para mim: Eucana não apenas foi para sacrificar, mas ele foi para investir em algo muito maior. Porque há quem pense que nós viemos para esse lugar, que a gente participe de congresso como esse, só por vir, minha irmã, só para passar tempo. Ai, vou lá, faço uma inscrição, fico lá sentada, passo o dia lá, revejo as minhas amigas. Só que isso é visão de gente que não entende propósito. Agora quem está no propósito, está olhando para uma situação e para um ambiente como esse e está dizendo: eu não vim apenas entregar, mas hoje eu vim investir em algo maior. Qual é o investimento que Eucana faz, Carol? Sabe qual é o investimento que Eucana faz? Ele pega do altar e leva para casa. Esse é o maior investimento que ele está fazendo. Ele não está permitindo que o sacrifício fique apenas no tabernáculo. Ele quer levar para casa. E o que você está fazendo no dia de hoje? O que você está fazendo por todos esses anos e por todos esses dias de uma busca incessante, de uma entrega incessante, tudo o que você está fazendo não é apenas o ato de entregar, mas é o ato de investir. E por que investir? Porque ele chega em casa e dá porções para Penina e para seus filhos? Não. É porque quando ele chega em Ana, ele olha para Ana e diz assim: é porção dobrada. E eu vou te explicar o segredo da porção dobrada aqui. Quando Penina recebe porção para ela reparte com seus filhos. Então a porção que cabia a Penina era a porção de uma mulher que era mãe. Era a porção de uma mulher que tinha filho para repartir. É por isso que o texto diz assim: e entregava porções a Penina e a seus filhos e filhas. Aí o segredo do texto é que quando chega em Ana, ele entrega uma porção dobrada. Por quê? Por quê, Carol? Amai o saladévia. Por que porção dobrada, Carol? Sabe o que Eucana estava fazendo aqui? Ele estava depositando em Ana a mesma proporção que ele fazia com Penina. Só que o texto acentua a porção dobrada, porque o segredo da mensagem aqui é que ele estava investindo esta porção em uma mulher de ventre seco. É por isso que Penina é rival de Ana. É por isso que no texto Penina atormenta tanto Ana que ela não come mais, ela não bebe mais, ela não faz mais nada a não ser chorar. Porque na mente de Penina ela nunca entendeu por que uma mulher estéril está recebendo porção de sacrifício como se já fosse mãe de muitos filhos. Alamonderécia. Eucana estava dizendo nas suas atitudes aqui: Ana, eu estou depositando a minha fé no improvável. É um investimento que ninguém quer fazer. Quem é que quer dar porção para uma mulher se já tivesse filho para repartir, mas tendo o ventre seco? Ninguém. Quem é que quer ficar batendo numa porta e do outro lado estão dizendo aqui você não entra? Ninguém. Quem é que quer ficar investindo em uma cura, sendo que a medicina falou não tem mais jeito? Ninguém. Quem é que quer ficar indo atrás de advogado dizendo não tem jeito, o juiz já deu a causa perdida, e você dizendo não, causa perdida não, vai dar certo? Ninguém. Isso é investimento no improvável. O que Eucana está fazendo é investir no improvável. Tudo está dizendo não, mas ele está dizendo vai dar certo. Tudo está dizendo não tem jeito, ele está falando tem jeito sim. E eu vim com uma palavra para a tua vida nesse dia dizendo: não para de investir, não para de sonhar, não para de acreditar, não para de depositar a tua fé. Continua. Fala para a irmã que sai do teu lado: continua. Não para não.
Que tipo de fé é essa? Que tipo de confiança é essa? Que olha para uma mulher estéril e entrega a porção dobrada, como se essa tivesse filho para repartir. Aí a Bíblia diz, porque ele amava demais. Eucana amava um estéril. Eucana amava uma mulher que não poderia oferecer nada para ele. E talvez seja esse um dos maiores segredos da vida. O ato de amar alguém quando essa pessoa não tem nada para me oferecer. Penina tem muitos filhos, mas não tem o amor de Eucana. Ana não tem filho nenhum, mas ele ama ela demais. Porque Eucana nos mostra a grandeza do ser humano quando ele entende o que é esse ato de você amar sem esperar nada em troca, de você investir sem que ninguém faça isso antes, de você acreditar quando ninguém acredita mais. E existem algumas pessoas que ouvem a palavra do Senhor nesse momento, e talvez você esteja aí pensando, Carol, eu estou acostumado e acostumada as pessoas me amarem só na minha boa fase. Isso é muito bom. Porque amar uma mulher com muitos filhos é muito propício. Agora eu quero ver você amar uma mulher de ventre seco. Jesus, ele foi amado por José de Arimateia quando ele era um corpo sem vida. As multidões amavam um Jesus que curava. As multidões amavam um Jesus que libertava. As multidões queriam estar perto de um Jesus que provocava multidões e aglomerações por onde passava, por causa da mensagem pregada e dos sinais que ele fazia. Agora, quando Jesus é um corpo sem vida, não tem discípulo, não tem multidão, só tem um homem chamado José. José de Arimateia vai lá e diz assim, eu quero o corpo. Só isso aqui. Eu quero o corpo. Que tipo de grandeza é essa de querer um corpo sem vida, Carol? É porque quando as pessoas elas começam a perceber o meu significado, elas não ficam presas ao meu momento. Não é o meu momento que me faz, eu sou muito mais do que isso. Você é muito mais do que essa história que você está vivendo agora. Você é muito mais do que essa fase que você está passando agora. Mas ninguém enxerga isso, Carol. Deus vai mandar gente para o teu caminho que enxerga. Fala para a irmã que está aí do teu lado, minha irmã. Vai tudo bem. Mas entenda que tem gente que vai te amar pelo que você é e outras pelo que você não pode dar. Me amar pelo que eu sou e por aquilo que eu não posso dar, aí é que está. As pessoas me amam, algumas por aquilo que eu ofereço, outras me amam quando eu não tenho nada. Valores, princípios. Eucana está amando uma mulher estéril. A Bíblia diz, ele amava demais. Ele deposita a sua fé no improvável. Ele dá porção dobrada para Ana. Ele traz porção de culto para casa. Ele faz de tudo, por quê? Porque ele amava. Porque o Senhor a tinha feito estéril. Eu gosto dessa parte que nos apresenta o Senhor fazendo Ana estéril, porque isso me mostra que é só um tempo. É só um tempo. Com 17 anos, eu fui diagnosticada com um tumor na minha cabeça do tamanho de uma laranja. E a doença, ela começou a se agravar demais. E eu não tinha mais força para levantar, eu não tinha mais força para me mexer, eu não tinha mais força para ir para a igreja. Chegou um tempo da doença que eu fiquei completamente debilitada, muito cansada.
Nos primeiros meses da doença eu ainda conseguia pregar, mas depois do culto, independente do lugar que eu estava, os irmãos, os pastores me levavam direto para o hospital. Passou algum tempo depois, a doença foi se agravando, eu já não conseguia mais pregar do jeito que eu prego, então eu comecei a pregar sentada e concluí a mensagem muito rápido. E passou-se mais um tempo e eu não conseguia mais andar, então eu não ia mais pregar. E completamente debilitada pela doença e muito cansada. Porque eu comecei a pregar com 14 anos e de repente aos 17 eu fui diagnosticada com uma doença mortal. E eu fui emagrecendo muito, eu fui perdendo muito peso, eu fui ficando muito doente. E um dia eu estava deitada na minha cama e eu fiz uma oração que eu digo que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz a Deus. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho mais força para lidar e para lutar contra essa doença. Eu acho que acabou para mim. Eu já preguei o que eu tinha que pregar. Eu já vivi o que eu tinha que viver. Acabou para mim. E de repente eu terminei aquela oração e fiquei em silêncio por alguns momentos. E deitado olhando para o teto do meu quarto, eu ouvi uma voz muito forte que dizia o seguinte a mim: eu não estou pedindo para você viver assim uma vida inteira. Eu só quero que você viva isso agora. Agora. E eu rapidamente sequei as lágrimas do meu rosto, me virei para o canto da parede porque eu não sentava mais. Os hospitais que eu ia carregada. Eu não me levantava mais. A doença já tinha tomado uma proporção muito grande. E eu me virei para a parede, limpando minhas lágrimas. E eu falei: Senhor, como é? E mais uma vez eu ouvi a voz agora bem suave me dizendo: eu não quero que você viva isso uma vida inteira. Eu estou pedindo para você viver isso agora. E aí eu entendi muitas coisas só nessa conversa que eu tive com Deus. Que às vezes existem situações na nossa vida que nós vamos passar, que nós vamos pensar que é uma vida inteira vivendo aquilo. Só que eu vim lhe dizer, com muita propriedade, de alguém que passou e venceu: é só agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, não apenas aqui no culto, mas que nos assistem de casa, do trabalho, ouvindo a mensagem desse dia, estão dizendo: eu não vou aguentar viver isso para sempre. Eu não vou aguentar conviver isso uma vida inteira. E Deus está dizendo para alguém: é só agora. E só para resumir isso aqui, naquela mesma semana que eu tive essa conversa com Deus, um pastor foi lá na minha casa. Eu recebia muitas visitas dos irmãos. Parece que eu já sentia que eu estava prestes a morrer, porque todo mundo resolveu fazer visita. Ia lá com palavra, né, acalmando meus pais. E eu falei: Senhor vai me levar mesmo. E aí o pastor foi lá na minha casa, e ele, de todas as visitas, foi o único que chegou perto de mim e disse assim: eu vou lhe dizer algo. E eu nunca vou esquecer isso. Ele falou: eu vou lhe dizer algo aqui. Nessa semana, o Senhor fará uma cirurgia em você e te deixará uma marca para confundir a medicina. E em fases difíceis, minhas irmãs, nós recebemos todo tipo de palavra de conforto. Aquela para mim era mais uma. Eu falei: amém. Só que sabe quando você está tão cansada que você recebe as palavras, mas não tem mais força para acreditar no peso delas sobre você? Eu estava assim, eu estava doente, eu estava morrendo. Pois passou 3 dias depois dessa visita, eu estava deitada e o Senhor me despertou pela madrugada e Ele me deu uma visão. E nessa visão eu me via em uma sala de um hospital muito lotada.
E muitas pessoas, elas balançavam as suas fichas médicas, gritando, dizendo: Senhor, me salva. Senhor, eu estou morrendo. Senhor, olha a minha causa. E eu olhava para minha mão, irmã Iraci, e eu via uma ficha médica, e eu olhava para aquela multidão e pensava o seguinte: vai demorar muito para ele me chamar. E eu sentava no corredor muito longo, com muitas portas e muita gente de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as línguas, balançando as suas fichas médicas, dizendo: Senhor, me salva, me salva, me salva. E eu sentada ali olhando para a minha ficha, de repente eu olhei para o lado esquerdo. Aquele corredor imenso, e de repente de uma das portas saiu um médico muito alto. E ele foi passando no meio de toda aquela multidão, e quando eu vi, ele parou na minha frente e fez assim, ó. Eu coloquei aquela ficha na mão dele. Ele olhou aquela ficha e ele disse para mim, eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu ouvi uma voz como de uma trombeta, e ele dizia para mim: se levanta. E eu me levantei na frente dele. Quando eu me levantei, ele abriu o jaleco e tirou do jaleco uma pinça de ouro. Ele falou para mim assim: me mostra onde dói. Quando eu coloquei a mão na minha cabeça, eu senti a carne esponjosa do tumor. A minha mão ficou assim, Roberta. E ali eu entendi a proporção da doença que eu estava dentro de mim. Ele não falou nada. Ele abriu a pinça e colocou a pinça entre aquele caroço. Ele apertou, sentiu uma dor muito aguda. De repente ele tirou, guardou, disse mais uma vez para mim: coloca a mão onde dói. Quando eu coloquei a mão, não tinha mais nada. E antes da visão acabar, ele disse para mim: até quando você vai sofrer por algo que não existe mais? Eu me despertei. Comecei a gritar do meu quarto, dizendo: mãe, alguém mexeu dentro da minha cabeça. Eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro. Está faltando alguma coisa. A minha tomografia, só para finalizar o testemunho aqui. A minha tomografia era uma tomografia de emergência, pedida com muita pressa. Então o que aconteceu? Eu fui fazer naquela mesma semana todos os exames que eu tinha que fazer. A tomografia de 27 ângulos na minha cabeça. Fiz. A consulta também com a neuro, depressa. Fui para a neuro, entreguei a tomografia. Quando ela abriu, ela falou assim: ué. Aí ela falou assim para mim: não estou conseguindo enxergar direito não, deixa eu colocar na placa de luz. Aí ela me chamou minha mãe e falou assim: vem cá, vocês conseguem ver isso aqui? O quê? Isso aqui no crânio, o quê? É um risco. Nos 27 ângulos da minha tomografia existe um grande risco. Ela disse assim: parece que você fez uma cirurgia, ou vou dizer com mais propriedade, algo que é muito impossível. Parece que alguém abriu o teu crânio e depois resolveu colocar no lugar.
Deus havia me dito: vou fazer, deixar marca para confundir. Ele fez, deixou a marca e confunde até hoje. Até hoje. Aí Deus está falando: não é uma vida inteira não, é só esse momento. Passa. 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 Amondorrécia. Hoje eu não vim aqui falar de Ana. Eu não vim aqui falar de Penina. Eu vim falar de Eucana. Um homem que sabe o que passa todo ano para chegar em Siló, para adorar e sacrificar. Ele sabe o que ele passa e ninguém vê. Mas chega, apresenta. E como se não bastasse vencer conflito, como se não bastasse subir para Siló, como se não bastasse vencer tudo isso, ele ainda traz do culto para casa. Investe, deposita. Nem Ana acredita o tanto que Eucana acredita. O ventre é de Ana, mas o ato de fé é de Eucana. Porque tem horas que acreditamos muito mais do que aqueles que deveriam acreditar. E nessa tarde, o Senhor me disse que é tarde de causa ganha. Se coloca de pé, porque é uma ordem de Deus para esse momento. Há uma ordem de Deus para esse momento. Eu quero perto aqui do altar, perto do altar, perto do altar. Só quem tem causa impossível, mas estou dizendo impossível, minha irmã. Não é coisa que você pode resolver, não. Porque tem coisa que o Senhor está falando: se posiciona, faça alguma coisa, muda esse negócio. Você está dizendo: é com Deus, não é comigo não. E Deus está falando: é contigo. Agora a causa impossível é cirurgia está marcada, é a doença está aí, é a papelada está lá esperando uma resposta. Isso aí é causa impossível, com filho, com marido, com parente. Corre para o altar. Corre para o altar. Se fosse olhar para o que está passando, nem aqui estaria. Só que Eucana sabe: o que eu coloco no altar, o altar me dá de volta. As irmãs aqui, ó, subam aqui, é isso, para dar espaço para outras irmãs vindo. O mais perto do altar que você puder estar. Minha irmã, eu não preciso pedir o básico para você que é uma mulher experiente, uma mulher de oração. Você sabe o ambiente que você está. Então você tem toda a liberdade nesse momento de começar a apresentar a tua causa para o Senhor. Eucana não apenas foi sacrificar, mas Eucana foi investir no impossível. Investe nessa tarde. Acrescenta nessa tarde. Como que eu faço isso, Carol? Faz essa oração com fé aí. Faz essa oração com fé. Faz essa oração com vontade. Todas as congressistas, todas as irmãs de Abreu e Lima, feche os seus olhos. Entenda o ambiente que você está. Entenda a atmosfera de glória, de graça que nós estamos aqui. É tarde de mover, é tarde de resposta. Remonde récia, lavou nemassa lá e é de remalassai, é cando remalassai. Vai, Eucana, vai. Coloca no altar, que o altar vai lhe dar de volta. Ai, é de remalassai, eu já. Ora com fé, minha irmã. Ora com fé, minha irmã.
Invista nessa tarde, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, invista. Senhor, é oração, é oração, é oração, é oração, é oração. Nós estamos na tua presença, Pai. A tua palavra, ela foi pregada. Senhor, eu acredito no poder que a tua palavra tem. O Senhor sabe, meu Deus, como cada uma das tuas filhas chegou a esse lugar. Quantos conflitos naquela casa, quanta guerra, quanta luta. E como se não bastasse, Senhor, as guerras que todos veem, existem a guerra que ela trava dentro dela mesma. O conflito interno, o desânimo querendo vencer a força, a falta de fé querendo vencer a motivação, a tristeza querendo vencer a alegria. Só que nessa tarde nós estamos fazendo como Eucana. O nosso negócio com o Senhor é muito maior do que qualquer conflito. Enquanto a tua filha, Senhor, está investindo e depositando a fé dela no improvável nessa tarde através da oração, vai visitando aquela casa, vai visitando aquele coração. Lamara salacando récia lamonde récia. Vai visitando, Senhor, aquele resultado de exame. Coloca tuas mãos nessa papelada que está travada. Abre, Senhor, o que está fechado. Senhor, visita o corpo da tua filha, Senhor, nesse momento. Todo e qualquer tipo de enfermidade que seja repreendida pelo poder da palavra. Que células cancerígenas desapareçam através da oração. Senhor, que tumores desapareçam através da oração. Vai visitando os ossos, vai visitando a carne, vai visitando o sangue, vai visitando os órgãos. Senhor, nós declaramos nessa tarde, as irmãs vão intensificando a oração. Nós declaramos nessa tarde que todo plano de morte seja destruído. Que todo plano de morte naquela casa, nessa família seja destruído. Satanás, pegue as tuas muambas agora e saia. Saia desse coração, saia dessa mente. E as irmãs vão orando. Todo decreto de morte, todo principado que se levantou para atuar desta maneira, cai por terra. Cai por terra, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra. Nós declaramos a vida nessa tarde. Vida, 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 vida. Dá vida, Jesus, dá vida, dá vida, dá vida, dá vida. A porção dobrada sendo derramada sobre esse lugar. Lamonde re salai e jamai olema salai. Todas as obras das trevas sejam destruídas agora. Senhor, nós entramos agora no campo da batalha do mundo espiritual através da oração. Vai quebrando todo laço nessa tarde. Vai destruindo, Senhor, toda obra do inferno. E nós declaramos, Senhor, que no ambiente que a morte queria imperar, vai ter vida, vai ter testemunho, vai ter milagre, vai ter resposta. Tem porção sendo entregue aqui nessa tarde. Tem diagnóstico sendo mudado. Tem decreto sendo invalidado. Alá, sai. Alá, e monde ré, salá, e ojela, monde ré. É vida, Senhor, é vida sobre as tuas filhas. É vida sobre as tuas filhas. É vida sobre as tuas filhas. Tanto as irmãs aqui da frente, como as irmãs espalhadas por essa igreja. Só você, minha irmã, que
fez o exame deu algo. Levanta as suas duas mãos. Só você que recebeu o diagnóstico ruim. Vai passar pelo médico de novo. Levanta a mão. O Senhor me disse que hoje Ele ia curar aqui. Carol, eu fiz o exame e deu isso aqui, ó, só que eu não aceito. O médico disse, ou é cirurgia ou vai ter que tomar remédio, mas eu estou recorrendo à oração e eu não aceito. Lá e gela mondo récia, lavara salacando récia. Segura a mão lá em cima, minha irmã, segura a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. Só você que recebeu o diagnóstico. O que você está passando agora não vai durar uma vida inteira. Hoje há uma voz de comando que ecoa dentro desta casa. E a voz de comando está dizendo: morte, saia. Morte, saia. Morte, saia. 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 Morte, em nome de Jesus, saia. Vida. 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 Recebe vida. Recebe vida, minha irmã. Recebe vida sobre a tua carne. Recebe vida sobre os teus órgãos. Recebe vida sobre os teus ossos agora. Agora, uma virtude de cura. Ela desce sobre esse lugar agora. Agora. Vida. 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 É você recebendo aqui o diagnóstico sendo mudado. É você recebendo aqui a cirurgia sendo anulada. A causa hoje saiu da mão do médico e foi para a mão de Deus. É vida. É vida. É vida. Abraça essa irmã que está do teu lado. Abraça. Abraça as que estão aqui na frente também. Abraça. Hoje a causa impossível se tornou possível. É Deus visitando aquela casa. É Deus visitando aquele coração. É Deus quebrando toda obra de feitiçaria. É Deus anulando toda obra de magia negra. A boca que foi costurada do sapo, o anjo está passando lá. A terra de cemitério que foi jogada, Deus está dizendo: deixa que o anjo está indo lá também. A sentença está sendo quebrada, o laço está sendo desfeito. Pode adorar, minha irmã, pode adorar. Tem porção dobrada, tem porção dobrada, tem porção dobrada, tem porção dobrada.